Gente, vamos lá. Já tem um tempo que eu não estou fazendo áudios com imagens, aonde eu falo sobre alguns ensinamentos que são extremamente preciosos. E hoje eu quero primeiramente agradecer a minha cunhada, a Priscila, por ter dado para nossa casa um presente que para mim tem uma extrema importância. Ela me perguntou o que eu queria e de forma muito imediata eu disse o que eu gostaria de ter. Mas para que todos entendam a razão de eu querer e o processo que os meninos estão vivendo, tanto o Arthur quanto o Lincoln, de conhecimento da palavra e de entrega nesse meio, aonde eles estão se alinhando de forma plena e correta, aí dividir esse momento com vocês vai ser extremamente importante para mim. O meu sonho, na verdade, ia ser muito maior do que ter um quadro onde muitos já conhecem e muitos já viram e tenho desejo de comprar mesmo o quadro da Santa Ceia, mas eu vou além. Lá em Belém, com certeza eu ia conseguir ter, mas eu não sei quando eu irei ou se eu irei alguma vez. Espero que sim, mas aqui, onde eu moro hoje, em Belo Horizonte, Minas Gerais e no Brasil no total, eu ainda não vi um local onde eu conseguisse. Por que eu digo que eu gostaria? Porque essa Santa Ceia, ela foi feita segundo o costume judaico e não o costume ocidental. Eu vou explicar. Na maneira ocidental, a gente vê os 12, 13, né? Porque Jesus também estava, obviamente, e Jesus estava no meio. Mas esse não seria o desenho correto que a gente veria a Santa Ceia. Com certeza, quem pintou a primeira vez não tinha acesso na época ao costume judaico. Mas o que eu quero apresentar para vocês hoje, e as escrituras mesmo, a gente vai conhecer verdadeiramente o que é a Santa Ceia e a razão dos assentos e o contexto no qual Jesus viveu e no que nós chamamos e conhecemos como a última ceia, que foi mesmo a noite de Páscoa, que as pessoas conhecem como a Páscoa, e que Jesus fez tudo muito apressadamente. Isso foi numa quinta-feira, porque Jesus já sabia mesmo que na sexta e no sábado algo iria acontecer. Porque o Pai tinha revelado a ele mesmo o que iria acontecer, mas isso aconteceu de forma mais apressada na quinta por isso, e que as pessoas conhecem como a Páscoa. E para ele foi muito importante ter esse momento com os discípulos. Eu vou ler para vocês, eu vou conferir, se não me engano é Lucas 22:7, mas eu vou confirmar, tá? Para vocês irem acompanhando e entendendo tudo. É Lucas mesmo, capítulo 22, a partir do versículo 7. Diz assim: raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascual. E Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: quando entrares na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Direis ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele mostrará um local no andar de cima, uma grande sala mobiliada. E ali fazeis o preparativo. Foram, pois, e ali acharam tudo, como Jesus dissera, e prepararam a Páscoa.
Vamos dar uma paradinha? Não era normal um homem levar uma jarra de água, como foi visto. Isso era um trabalho, uma atividade estritamente voltada às mulheres. Portanto, encontrar um homem fazendo isso já seria um grande sinal. E ele saberia mesmo onde estava a sala. Ali já era mesmo uma conspiração e Jesus já sabia mesmo quais seriam os momentos. E tinha os amigos espalhados pela cidade. E eles iriam encontrar esse homem que ele tinha referido, né? E assim foi feito. Seguiram ele, perguntaram para ele, ele deu a orientação e eles foram. Lembrando que depois da Santa Ceia é quando ele vai ser sim preso. Tá, mas vamos entender a Santa Ceia, tá bom? Na forma como vocês estão vendo, no quadro, de forma inteira. Eu digo de forma inteira, repito mais uma vez, porque a forma que a Santa Ceia ficava não era assim. Jesus não ficava ao meio. Lembra da visão ocidental que eu falei? E não era mesmo na visão ocidental que a gente veria a forma real, seria mesmo no costume judaico. Pedro e João entraram no lugar que foi mostrado para eles e eles preparam tudo que seria feito naquele momento. Essa maneira como era esse costume judaico era um triclínio. Triclínio, você vai ver que não era uma linha apenas, como a gente vê, e como vocês estão vendo aí na foto que eu deixei. Triclínio é porque eram 3 partes, tinha do meio e a das laterais. Tri porque eram 3, e clínio porque era bem baixinha e eles ficavam antes inclinados, não eram sentados, eles ficavam inclinados. Por isso que o nome é triclínio, é de 3 partes e essa inclinação. 4 posições são extremamente respeitadas. As outras a gente pode entender como aleatórias, tá bom? A primeira, que seria a minha esquerda, se eu estivesse mostrando isso para vocês, a minha esquerda, mas a direita de vocês que estão vendo, é a posição da pessoa que prepara a ceia, tá bom? Ela viu o lugar, ela viu os alimentos, o cardápio da noite, preparou tudo. E ela fica no primeiro lugar, na ponta do triclínio. Se você for olhar para o outro lado, é sempre o que é visto como o mais próximo. Seria ali a pessoa mais amada mesmo pelo mestre. Essa pessoa é que vai ocupar o primeiro lugar na outra extremidade, como eu acredito que vocês já estejam acompanhando e entendendo. E próximo mesmo, que seria o segundo dessa pessoa mais amada, é sempre o mestre. Como se fosse... o pai daquela família, o irmão mais velho, o pai da família. Eu digo o irmão mais velho quando o pai não está mais presente. Claro que seria o pai de forma prioritária, e não estando mais presente o pai, seria o irmão mais velho. Isso é para vocês entenderem a ordem do que significa a estada do mais amado e, ao lado do mais amado, o mestre. A terceira pessoa seria mesmo a pessoa homenageada da noite, ou seja, a mais querida. Eu digo a pessoa mais querida daquela ceia. E a ceia só poderia começar quando o mestre molhasse o pão e desse para essa terceira pessoa. E após essa terceira pessoa ter comido, é que iniciava. Sabe aquela parte que a gente ouve assim, um de vós irá me trair. Todos conhecem essa passagem, não conhecem? Se não conhecem, acho difícil alguém não conhecer. Se não conhece, basta vocês lerem esse capítulo que eu comecei, que eu dei início com vocês, de Lucas 22, a partir do versículo 7, porque aí vocês vão entender de maneira mais próxima a vocês, sem que eu precise ficar falando, vocês vão estar lendo e conhecendo. E quando Jesus falou, um de vós irá me trair, claro que um ficou olhando para o outro com o pensamento, serei eu? Será que vai ser eu? Quem será? Vai ser eu? E Pedro, que está lá na outra extremidade, faz um sinal para João, que está na extremidade contrária.
E por que Pedro? Porque Pedro foi a pessoa que tinha preparado aquela sala. E fez esse sinal para João porque é o disciplamado, dificilmente seria ele, né? Que sempre ficava à direita de Jesus para tá notando tudo. E assim ele ficava em alguns momentos específicos. Por exemplo, da mulher da Samaria, e que era um quadro que eu estava pensando em ter. Ou seria dessa mulher, ou seria da Santa Ceia. Então são 2 pontos que eu preciso destacar por isso. Mas aí ele olhou lá para o mais amado e disse assim, a tentativa, né, foi dele perguntar a Jesus, tipo assim, pergunta para Jesus, você está do lado dele, pergunta para ele. E como a palavra que eu pedi para vocês lerem depois sozinhos, ele declina a cabeça, como se ele estivesse deitando mesmo no ombro de Jesus. E ele pergunta na hora, quem vai te trair, mestre? Aí ele disse na hora, aquele em que eu der um pão embebido, ou seja, molhado. Ou seja, ele molharia o pão e entregaria mesmo para a terceira pessoa, entendeu? E quando essa pessoa comer, assim, então vai dar início. E Jesus, de forma direta, molha o pão, entrega para essa terceira pessoa e disse assim, vá e faça o que você tem que fazer. E foi o momento mesmo que Judas se levanta, vai até os guardas que pertenciam à casa de Caifás e Jesus foi preso no Monte das Oliveiras. Aí nem precisa de eu ficar falando todos os outros que estão assentados, porque o destaque maior seriam esses, tá? Os que estavam aí à direita, os que estavam aí à esquerda, em lugares extremamente importantes, os outros são de forma aleatória. Vamos rapidamente agora às lições que a gente tira com a Santa Ceia. Eu digo a gente, nós cristãos, o que está embutido nesse momento tão importante para a gente? É bom lembrar que Jesus também vai lavar os pés dos discípulos. Função mesmo que pertencia à pessoa que organiza, aquele que fica também à frente de todos, o primeiro, né, que tem essa organização, sabe o que vai ser apresentado, o que vai ser entregue, qual vai ser o alimento. Mas foi Jesus, não foi aquele trabalhador, sabe? Foi Jesus que se levanta, pega aquela toalha e vai lavar os pés de todos os 12. E Pedro, né, que seria aí o trabalhador, vamos dizer assim, ele olhou para Jesus e falou, não, você não vai lavar meus pés. E imediatamente Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí ele falou, nossa, então lava tudo. Lava os pés, lava o rosto, lava o corpo, lava tudo. E qual seria esse ensinamento tão importante? O mestre, ele se humilha e lava o pé de todos. E o mais difícil da gente entender é que além dele lavar o pé de todos, ele ama de forma imensa aquele que o trai. E quando a gente está passando pelo período de ceia, a gente está se revestindo dessa capacidade, entendem? Capacidade da gente não se colocar à frente, mas da gente se humilhar muitas das vezes e da gente expor o nosso amor de maneira extraordinária, por mais que sejam para pessoas que não demonstrem por nós o amor que nós gostaríamos de receber. Acho que quem me conhece entendeu de forma muito plena eu querer esse quadro aqui na minha família. E obrigada, Pri, eu vou te agradecer sempre por isso, por você ter perguntado e por você ter ouvido o que para mim seria importante. Você poderia um presente, você poderia ter escolhido qualquer pintura, qualquer coisa, e eu aceitaria qualquer coisa. Mas foi importante o Lincoln ter dito de forma imediata que de tudo que eu gostaria de ter, seria mesmo algo voltado à história bíblica e de forma muito exata eu ter falado da Santa Ceia e você, de forma muito imediata, ter olhado isso por mim e para mim.
e para nós, porque foi para casa e não apenas para mim. Amamos quem nos detesta, amamos quem nos trai. Isso tudo é muito forte? É muito forte. Mas é possível e podemos ser humildes o suficiente para ter esse tipo de ação. Foi uma noite mesmo maravilhosa, aonde está chegando o culto, que lá os meninos têm vivenciado de forma muito presente o entendimento de como eles precisam se portar nesse momento. Não é a gente nos ver como pessoas que não pecam, como pessoas que não fazem nada de errado, mas o entendimento que naquele momento é o momento da gente colocar os nossos joelhos no chão e de ser muito grata a Deus por Deus ter nos entregue o Filho dele para que morresse por nós, para que a gente tivesse acesso novamente a essa aliança com Deus. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a figura da Santa Ceia. Beijo, beijo, beijo para todos. Em breve eu volto com um novo estudo, tá bom?